Bom dia! Terminando de comer aqui a banana flambada com farofa de cookie feita no fogão a lenha do Dinho. Eu vou lançar um perfil dele de cozinheiro. É muito bom, gente, as comidas que ele faz, vocês não têm ideia. Começa a pedir aqui que vocês querem o perfil dele de cozinheiro, de receitas, e daí eu faço. Ele tá aqui de cara comigo. Tudo bem, gente? Estamos ao vivo, então, pra gente estudar o nosso livro, Porque o Amor é Importante. Já é o... Putz, agora eu me perdi. Não sei se é o 19º encontro ou se é o 20º. Eu vou confirmar antes de salvar aqui e daí eu coloco ali na descrição do vídeo, tá bom? Então, todos os outros vídeos, como eu sempre falo, todos os nossos outros encontros, nós já estamos aqui na segunda parte do livro, na página 116. Todos os nossos outros encontros estão no YouTube e também estão aqui, tá? Fiquem à vontade para procurar por aqui. Ou lá no YouTube, se vocês entrarem no Sônia Andrade, a Sônia Andrade Oficial do YouTube, no meu perfil tem também o link do YouTube. Vocês conseguem ver lá uma playlist, que são todos os encontros direitinho, ordem por ordem de estudos. E gente, vale a pena, sabe? Esse livro tá demais, esse livro é demais. E as nossas discussões aqui, nossas conversas estão sendo muito ricas. Eu tenho recebido muitos feedbacks, tá? Então, que bom que vocês estão chegando por aqui. Eu sei que muita gente só consegue assistir gravado, então fiquem tranquilos. Eu vou continuar sempre, toda terça, até acabar esse livro. Daí, quem sabe a gente pega outro depois. Toda terça, às 9h30 da manhã, tá? Coloquem nas agendas para vocês estarem aqui, porque ao vivo a gente consegue fazer perguntas, comentários, né? Tirar dúvidas e complementar, né? Uma pessoa complementa com uma coisa, com outra é uma delícia. Mas se você também não puder ver ao vivo, não tem problema. Assista gravado, que vale muito, muito, muito a pena. Eu tinha lido esse livro já uma vez, mas é muito diferente fazer isso daqui com vocês. Então eu também agradeço a participação de vocês, que me estimulam a continuar, né? Fazendo esses encontros toda semana. E pra mim é muito mais prazeroso fazer aqui, trocando com vocês, tá bom? Vamos lá, nós paramos então o nosso último encontro na página 116, onde a gente começou a parte da inflamação e o sistema imunológico. A gente tá falando, gente, o que acontece, é o encontro 19 mesmo, acabei de ver aqui. A gente tá falando o que acontece com o nosso cérebro quando a gente... cria padrões de como lidar com as nossas emoções, tá? E aí agora a gente vai falar sobre essa questão da inflamação e do sistema imunológico. E isso tudo que a gente cria de padrões, de como lida, como as emoções interferem no nosso sistema imunológico, etc., é desde que a gente tá na barriga das nossas mães. Por isso que é importante a gente estudar isso agora. Porque agora nós somos mães. A gente vai entender sobre o que aconteceu conosco, mas a gente vai entender o que está acontecendo com os nossos filhos, como que a gente pode lidar de uma forma mais consciente com o que está acontecendo com os nossos filhos. Oi, Sil! Seja bem-vinda! Então, vamos lá. Então, para quem chegou agora, nós estamos estudando esse livro, Porque o Amor é Importante, onde a gente olha toda a questão neurológica, neurociência, explicando como funciona a criação dos padrões, dos traumas, de toda a questão comportamental, emocional e como isso interfere na construção do indivíduo, na nossa construção, quem nós somos hoje e dos nossos filhos. Então vamos lá, nós estamos na página 116, a inflamação e o sistema imunológico. Os pesquisadores começaram a sugerir que o sistema imunológico estava ligado às emoções. As pessoas que não expressavam raiva nem sentimentos negativos eram particularmente vulneráveis. Lídia Temoshok, por exemplo, descobriu que quanto mais um paciente com câncer era capaz de expressar sua raiva e respostas negativas, mais linfócitos ele tinha nos locais do câncer para enfrentar o tumor. Tem uma citação aqui de onde ela colocou essa informação. Uma explicação para isso foi de que, quando a raiva é expressa, o sistema nervoso simpático é despertado, um processo que apoia a produção de linfócitos e estimula as respostas imunológicas a curto prazo. No entanto, quando a raiva ou o sofrimento não são expressos ou tratados de alguma maneira construtiva, o estresse pode se tornar crônico e o hormônio do estresse, cortisol, pode permanecer no sistema. Olha que interessante isso, gente. Temos que ensinar nossos filhos a controlar a sua raiva, né? Eu, com o Joaquim, que era o primeiro, o que eu falava pra ele? Filho,
Respira, controla, respira. Ou seja, não escute a sua raiva, não olhe para ela, não use ela para algo construtivo, não expresse ela. Eu estava o tempo todo ensinando ele a se controlar, tá? Por que isso pode ser perigoso, gente? Porque muitas vezes, mesmo sem brigar com a criança, a gente pode estar ensinando ela a não expressar a raiva, a não usar para algo construtivo, a negar a raiva, a negar suas emoções, a negar seus sentimentos, a simplesmente engoli-lo, como se fosse, né? Então, é o que ele fala aqui. Quando ela é expressa, o sistema nervoso simpático é despertado, um processo que apoia a produção de linfócitos e estimula a resposta imunológica a curto prazo. No entanto, quando a raiva ou o sofrimento não são expressos ou tratados de alguma maneira construtiva, o estresse pode se tornar crônico e o hormônio do estresse, que é o cortisol, pode permanecer no sistema, como se fosse guardadinho ali. Como vimos, isso pode acabar com uma infrarregulação dos níveis de cortisol. A resultante resposta ao estresse hipoativo ou lenta não pode, então, fazer o seu trabalho normal de desligar a resposta inflamatória do organismo. A gente já falou sobre isso em lives anteriores, né? Nas outras vezes que a gente estudou os capítulos anteriores, de como o cortisol pode ser corrosivo no organismo. Isso explica bem certinho antes também. Quem não assistiu, assistam lá para vocês poderem entender a parte mais científica da coisa, né? A resposta inflamatória é parte do sistema imunológico, normalmente mobilizada para lidar com os desafios corporais, como uma infecção, por exemplo. Quando os níveis de cortisol não são altos o suficiente para desligar a inflamação, pode ocorrer um estado de inflamação crônica, fornecendo um terreno fértil para o surgimento de todos os tipos de doenças mais ameaçadoras da vida, como as doenças cardíacas e os cânceres. Tem uma citação aqui de um estudo sobre isso. Uma pesquisa recente agora sugere que as emoções também podem afetar mais diretamente o sistema imunológico. O próprio estresse psicossocial pode desencadear a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Olha a minha rinite crônica aqui. Um estudo intrigante realizado por George Slavich e colaboradores no Cousins Center for Psychoneuroimmunology da Califórnia analisou como ser excluído de um jogo afeta a pessoa. Eles descobriram que a sensação de dor da rejeição social ativa não só o cingulado anterior e a ínsula do cérebro, mas também aumenta a atividade inflamatória do corpo. Minha mãe certamente havia experimentado uma rejeição significativa antes de sua doença. Ela também tinha a tendência de conter qualquer expressão de raiva ou sentimentos negativos. Agora, outras imagens vieram a mim. Ela tinha contado, gente, no encontro anterior a gente estudou que a mãe dela teve câncer e ela não conseguia entender de onde surgiu esse câncer, entendendo da epigenética, né? Que ela pode até vir com o gene do câncer, mas é a epigenética que ajuda a dizer se esse gene vai ser ativado ou não. E ela sempre teve uma vida maravilhosa, sempre cuidou da saúde dela, sempre foi uma pessoa muito positiva, otimista, não tinha raiva de ninguém. E aí desenvolveu o câncer, ela tá aqui tentando ligar as coisas, né? E ela tinha se separado do marido, tinha enfrentado uma rejeição significativa um pouco antes da doença. Ela também tinha a tendência de conter qualquer expressão de raiva e sentimentos negativos. Agora, outras imagens vieram a mim. Minha mãe indo para a cama no meio da tarde, deitando-se em um quarto escuro, como se a tensão de manter a sociabilidade, o otimismo e o sucesso em tudo o que ela aprendeu fosse muito cansativo. Pareceu-me que ela estava tentando usar o sono para regular seu estresse. O sono pode ter um efeito moderado sobre a redução dos níveis de cortisol. Mas também começou a me parecer que o pavor da vulnerabilidade, do fracasso, da tristeza e da raiva, sentimentos que me pareceu que ela havia mantido enclausurados durante toda a sua vida, haviam finalmente a alcançado. Oi, Mari! Seja bem-vinda, bom dia! Eles haviam traçado a sua própria vingança por terem sido ignorados, vingança entre aspas, né? Causando a destruição em seu corpo, desencadeando um processo incontrolável de destruição interior. Isso é uma conclusão, claro, uma interpretação dela. Com uma personalidade de evitação extrovertida, uma boa atriz que se mostrava alegre e animada em todos os momentos, ela provavelmente poderia ter sido descrita como uma candidata clássica a doenças psicossomáticas. Olha que interessante, gente. Como muitas pessoas com tendências alexitímicas, seu relacionamento primário foi aquele em que o parceiro era simplesmente obrigado a estar lá. Alexitímicas, a gente conversou também no encontro anterior, são pessoas que de certa forma não demonstram suas emoções.
nem extrema, super positiva, super alegre, super feliz, está sempre num certo equilíbrio. E nunca tem acesso às suas emoções negativas também. Não é que não demonstra, é que não se permite sentir. É como se realmente estivesse sempre num lugar onde nunca senti raiva, nunca senti tristeza. Sim, lógico que dá uma raivinha, uma tristezinha, mas tá sempre num equilíbrio, como se fosse. E na verdade essas pessoas não acessam, elas bloqueiam, elas não deixam vir. Elas aprenderam desde pequenininha a não deixar vir, né? A bloquear, mas tá lá. O corpo tá produzindo ou não produz o suficiente porque ela já aprendeu a bloquear aquilo e ele tem que produzir a quantidade ideal para lidar com cada uma das situações e a gente aprender a lidar com aquilo e não simplesmente bloquear, tapar, colocar um limite, né? Tem que colocar limite nessa criança. Diga não pode sentir isso. Não deixe sentir, não deixe expressar, não deixe fazer, não deixe olhar, não deixe entrar em contato. Bloqueie isso é feio, não sinta, onde já se viu, não bata, não põe pra fora, não bate pé no chão, não grite. Tudo que é uma expressão daquela emoção, a gente vai aprender desde pequenininho a não fazer. Não faça, é errado, é errado. Não olhe pra essa emoção, não dê ouvidos a ela, não escute, tá errado, é feio. E aí a gente vai criando esse lugar cerebral de como lidar com ela, que é uma forma de tapar, né? Mas ela tá lá. A pessoa alexitímica que ela falou, né? Deixa eu achar aqui. Como muitas pessoas com tendências alexitímicas, seu relacionamento primário foi aquele que o parceiro era simplesmente obrigado a estar lá. Durante sua doença, contou-me sobre como ela tinha poucas expectativas de intimidade emocional com seu casamento, em relação ao meu pai, com uma base para a sua vida. Essa abordagem bastante mínima às relações foi provavelmente o jeito como ela aprendeu a regular a si mesma em uma idade precoce, com seus próprios pais. Embora altamente articulada e falante, ela tinha a prática de não falar sobre seus sentimentos com os outros, que me parece ter vindo de suas próprias experiências enquanto bebê com a minha avó. Ó que interessante, gente. Quantos de nós tem relações íntimas, superficiais emocionalmente falando? Ele não gosta, eu não gosto de falar sobre as minhas emoções com ele não gosta de ouvir, ele não gosta de falar sobre as emoções dele comigo, ela não gosta de falar comigo, ela não se sente bem e a gente fica sempre naquele nível superficial das relações, onde a gente não pode expor o que a gente sente, porque senão a gente vai brigar, é melhor não brigar, um relacionamento saudável é aquele relacionamento que não tem briga, onde você continua. Desde pequenininha a gente aprendeu desse jeito, né? Se eu mostrar, eu vou deixar ela frustrada. Se eu mostrar o que eu tô sentindo, minha mãe fica brava, minha mãe fica nervosa, minha mãe se desestabiliza. Então eu nego tudo que eu sinto pra não desestabilizar minha mãe. E aí eu aprendo que isso é a base de um relacionamento saudável. Eu negar tudo que eu sinto, tudo que vem pra mim que é negativo ou que é extremo positivo, que eu não sei lidar com aquele extremo positivo, que eu fico insuportável, né? Quantas crianças escutam, tá bom, chega de pular desse jeito, meu Deus, que irritante. Nossa, olha para de rir nessa altura, ri mais baixo. Onde se viu ficar cantando mais baixo, a gente controlando, né? Tapando como se fossem as emoções. E aí, com os nossos parceiros, a gente aprende que é assim que são as relações. Né? As minhas relações mais íntimas foram aquelas que eu tive com os meus pais. E se foi assim que eu aprendi a me relacionar de forma íntima com as pessoas, eu continuo mantendo essa relação íntima, entre aspas, né? Sempre no nível bem superficial, porque eu só sei me relacionar até comigo mesma no nível superficial. No acesso, né? Não falar sobre seus sentimentos com os outros. Que veio das próprias experiências enquanto bebê com a minha avó, ela analisando a mãe dela. A minha avó era uma personagem vitoriana que esperava muito e dava pouco. Ela era fisicamente inacessível, crítica e punitiva. Deixava seus bebês chorando do lado de fora em seus carrinhos, acreditando no que muitos pais acreditavam na época. E isso iria fortalecer os seus pulmões. Em resposta, minha mãe se orgulhava de ser independente, em uma idade muito precoce, e tentou ser tão forte quanto a minha avó exigia. Mas para mim, parece altamente provável que ela tenha tido uma infância estressante, com uma mãe que não gostava de intimidade, toque nem dependência, como minha avó não gostava. Sabe-se que níveis elevados de cortisol durante a infância podem afetar as partes do sistema imunológico que estão em desenvolvimento no momento, em particular o timo e o linfonodos. Mas assim como a resposta ao estresse é programada pela experiência inicial, o sistema imunológico também parece ser. Quanto mais precoce for a exposição ao estresse psicossocial, mais exagerada será a sua resposta inflamatória futura. Os dois sistemas estão interligados. E aqui tem mais uma citação científica. Olha que interessante, gente. A gente tem falado muito sobre isso aqui
né, nas lives, por causa desse livro especificamente, mas nos reels que eu posto, nos posts que eu faço, nos comentários das pessoas que me perguntam, né? Essa ideia de criar filhos independentes desde o começo, de não dar muito colo, de não dar muita atenção às suas dependências, aos seus medos, às suas vontades de ficar no colo, são necessidades básicas do ser humano, principalmente quando ele nasce. Ele precisa ter tudo isso para o seu cérebro poder se desenvolver tranquilamente. Tá? E a gente vai negando, a gente vai dizendo que não, a gente vai dizendo que não pode. Isso vai trazendo um estresse social, psicossocial, né? Que é essa ideia da rejeição, essa ideia de que eu não sou importante para os outros, que eu preciso dar conta de mim sozinho, porque o social, o entorno, o mundo não me quer, não tem pra mim, não tá aí, não tem espaço para as minhas emoções, para as minhas dores, né? Para o que mora dentro de mim. Isso tudo vai criando esse senso de rejeição que afeta totalmente a sua autoestima e a construção do seu sistema imunológico. Olha que interessante, a gente está vendo como o sistema inflamatório se afeta diretamente, é altamente impactado por todas essas crenças, na verdade, por esses caminhos neurológicos de como funciona o mundo das relações humanas e eu, como eu sou visto, como eu estou nesse mundo, como eu preciso me apresentar nas relações humanas, qual a minha importância, tudo isso impacta até na formação desse sistema imunológico pro resto da vida. Tá? E nossos pais fizeram sim o que eles acharam que era melhor. A pessoa não deixa o bebê chorando porque ela é má, porque ela é ruim, porque ela sabe que é melhor dar colo, mas eu vou deixar chorando. Assim como o bebê não chora porque ele é ruim, porque ele é mau, porque ele é manipulador, eu quero o colo da minha mãe, então eu vou chorar muito. Não é assim. Todo mundo está fazendo e buscando o seu melhor, buscando a sua sobrevivência. A função básica do cérebro humano é buscar a sua sobrevivência. Se eu aprendi desde pequenininho que eu preciso ser independente, ensinar o bebezinho a ser independente, eu vou deixar ele chorando, acreditando que é o melhor. Mas, mesmo cheia das melhores intenções, a gente pode sim, e a gente normalmente está trazendo impactos muito negativos, assim como foi trazido na nossa educação, querer nossos pais fazendo melhor, que sabiam que podiam no momento, tá? Então não é uma busca por culpados, é uma conscientização dos fatos, de como as coisas acontecem, para agora, depois de adultos, nós assumirmos o lugar responsável de dar conta agora do nosso próprio cérebro, da nossa própria construção, de terapias, de curas, etc. E assumimos uma responsabilidade mais consciente ao lidar com os nossos filhos. Né? A gente não precisa esperar que eles cheguem lá no futuro e façam terapias para dar conta de tudo sozinho, se a gente já pode facilitar algumas coisas agora, fazer alguns caminhos mais assertivos agora. Quer dizer que tendo acesso a isso a gente não vai mais causar impacto negativo deles, eles não vão mais ter traumas? Claro que não, eles vão ter, e a gente vai trazer muito impacto negativo sobre eles. Porque nós somos humanos. Nós estamos cheios de falhas. Nós estamos cheios de crenças, de dificuldades, né? De automatismos, de lidar com situações, com emoção. A gente não sabe lidar com a nossa. Você acha que a gente vai saber lidar com a deles? Por mais que a gente estude, a gente tá sempre escorregando, levantando, caminhando por aqui, por ali. Mas é o caminho de busca e desenvolvimento da evolução da humanidade. Né? Nós estamos no nosso momento agora, os nossos filhos já vão ter um pouco mais de facilidade, os nossos netos, se Deus quiser, já vão conseguir ter uma construção aí do sistema imunológico muito melhor do que a nossa, de autoestima, de construção neurológica sobre as relações humanas muito mais respeitosas. Então a gente precisa dar os passos. Né? A gente não pode achar, não consigo, então esquece. Vou continuar fazendo o que fizeram comigo, que pelo menos deu certo em alguma coisa. Né? Esse dar certo aí, gente, a gente precisa questionar bastante, tá? O que é dar certo para você numa educação? Algum tempo atrás, aprendemos a partir de estudos com primatas que separações precoces e estressantes do cuidador primário não apenas afetam a resposta ao estresse, mas também poderiam ter consequências poderosas sobre o sistema imunológico. Elas reduziam a ativação de linfócitos e aumentavam a velocidade com que o animal sucumbia à doença. Tem uma citação aqui. Agora, as evidências estão avançando e mostrando que experiências iniciais estressantes afetam os seres humanos do mesmo modo. Em particular, os pesquisadores estão descobrindo que uma educação inicial rígida ou estressante programa o sistema imunológico do bebê. Naturalmente, pais agressivos podem ser encontrados em todas as classes sociais. Os adultos cujo senso de autoestima é rígido têm maior probabilidade de desvalorizar seu filho. Eu vou responder aqui, Jaqueline, esse aqui, ó. Porque o amor é importante, da Su Guerra. Incrível, você é psicóloga pelo jeito, né?
incrível, imperdível. É neurociência, é pediatria, é psicologia, questões de psicanálise. Ela explica bastante coisas de Freud, de Jung, mas ela traz muita neurociência atualizadíssima para explicar, para desconstruir algumas teorias, para construir novas teorias. É assim um livro muito bom, muito legal da gente olhar. Lógico, o pensamento crítico, a gente entendendo, você como psicólogo ainda vai poder fazer isso, né? Psicopedagoga, vai poder fazer isso com o seu olhar, com o seu conteúdo, né? Muito legal mesmo. Leia, nós temos todas as aulas salvas até agora, todas as nossas discussões, já estamos na metade do livro, mas vale a pena continuar aqui, você não vai perder nada. E tá tudo no meu YouTube, caso queira ver as aulas anteriores, as discussões anteriores, tá? É um livro assim... Ai, não tem nem como explicar, assim, de tão profundo e tão rico que ele é. Então vamos lá. Naturalmente, pais agressivos podem ser encontrados em todas as classes sociais. Os adultos cujo senso de autoestima é rígido têm maior probabilidade de desvalorizar seu filho, seja batendo ou punindo verbalmente. A rigidez tem raiz na insegurança e no estresse, não importa quais as condições de vida. Tem uma citação. No entanto, a pobreza em si também é um importante fator de estresse, tá? Tá no meu link aí da bio, tá? É o Sônia Andrade Oficial, mas entra lá na minha bio que tem o link do YouTube. Viver em condições barulhentas, superlotadas, ser exposto a comportamento violento ou lidar com a impotência consequente da falta de renda aumenta a chance de os pais atacarem a criança, tá? Gente, esse nós estamos falando de aumentar a chance. Não quer dizer que existe mais violência na classe baixa do que na classe alta, socialmente falando. Não é exatamente isso. A gente diz que aumenta a chance. Por quê? Porque o cérebro está totalmente estressado, né? Eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, base da sobrevivência, eu não tenho aonde dormir quentinho nesse frio. Isso faz com que o cérebro fique estressado. É óbvio que eu não vou ter calma, amorosidade, tranquilidade para lidar com a explosão emocional do meu filho, porque eu tô lutando para sobreviver. Por isso que existe maior chance. Mas existe sim probabilidade de ter muita violência em classes sociais altas. E tem. Porque de certa forma o cérebro está preocupado com outras coisas. Ah, não sei se eu vou conseguir minha promoção, não sei se eu vou conseguir aquele dinheiro, não sei o que, aquela venda, aquela coisa. E de certa forma, nós somos educados para respostas externas, no mundo externo. Conseguimos ficar tão estressados com essas coisas que também não conseguimos ter calma, amorosidade e paciência para lidar com as crianças, tá? Então, uma coisa não é fatídica, né? Ah, na classe baixa é assim, na classe alta é assim. Não, nós somos seres humanos, tá? Está em todos os lugares e a gente precisa aprender a lidar com isso. Seja qual for o contexto social, essas experiências deixam a sua marca na criança em desenvolvimento. O estudo Adverse Childhood Experience avaliou mais de 17 mil adultos e descobriu que a exposição precoce a comportamentos negativos, como a violência doméstica ou o abuso e a instabilidade, teve um efeito cumulativo sobre a saúde futura das crianças. Quanto mais adversas eram as experiências de um indivíduo, maior era o seu risco para uma série de problemas de saúde futuros. As pesquisas atuais cada vez mais ligam esses desfechos a um sistema imunológico comprometido. Quando essas crianças crescerem, estarão propensas a liberar o dobro de citocina pró-inflamatória e interleucina. IL dígito 6 aqui. Em resposta a estresses atuais do que outros indivíduos que não sofreram maltratos. Tem citações aqui da onde tiraram essas informações. Por fim, se elas se tornam mais vulneráveis a toda uma gama de doenças na idade adulta. Por fim, elas se tornam mais vulneráveis a toda uma gama de doenças na idade adulta. A gente não está falando só de questões emocionais e psicológicas. Ai, o estresse da infância faz com que você fique mais inseguro no futuro, faz com que você seja uma pessoa mais difícil de lidar com outras pessoas, de lidar com suas próprias emoções. Não é só. E quando eu falo só, eu sempre falo com aspas, por quê? Porque não existe uma coisa que é só psicológica, é sempre bioquímico junto, é sempre fisiológico junto. A gente viu isso nos primeiros capítulos e informações aqui. O nosso cérebro está sempre liberando hormônios e ativando sistemas nervosos a partir das nossas questões emocionais.
que é a base do relacionamento humano. É através dessas emoções que a gente aprende a conviver no mundo. É a base do relacionamento humano, tá? No entanto, uma criança que experimenta uma paternidade amorosa e solidária não só é protegida contra o estresse, mas também tem um sistema imunológico mais robusto. Ser tocada e segurada carinhosamente libera ocitocina no sistema linfático, que protege contra a inflamação. O aleitamento materno, em especial, libera ocitocina, bem como repassa os anticorpos da mãe para a criança. A amamentação também passa ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3, que atuam na proteção contra o estresse pela inibição das citocinas pró-inflamatórias. Também tem citação. Assim, enquanto a separação e outras formas de sofrimento podem prejudicar o desenvolvimento do sistema imunológico, um caloroso relacionamento inicial ajuda a promover um sistema imunológico robusto. Gente, olha que interessante. Existe uma cultura imediatista que vê tudo ali a curto prazo, imediato, e existe uma cultura a longo prazo, tá? Então, quando a gente fala assim, a partir do momento em que a gente começou a conseguir ver o cérebro por dentro, analisar os impactos das nossas ações no cérebro, eu sempre comparo ao motor do carro. Quando a gente começou a conseguir ver o motor do carro, o que acontece se eu acelero aqui? O que acontece se eu ponho esse tipo de gasolina? O que acontece se eu freio assim? O que acontece se aquece assim? Eu tô vendo ali nesse primeiro momento. E, ao mesmo tempo, eu consigo ver que com o tempo isso desgasta lá na frente, depois de tantos anos. Eu preciso ter tempo para estudar, para olhar, para analisar, para entender. Tá? A partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu parei. A gente tem que parar de pensar que o que a gente faz agora é pro agora só. Né? Então, antes tinha assim uma crença de que você precisa, por exemplo, desde que o bebê nasceu, deixar o bebê no bercinho para ele não ficar dependente dessa mãe. Olha que legal, a mãe deixou no bercinho, olha, em 3 dias ele já não pedia mais para dormir com a mãe. Olha que resultado maravilhoso. Só que o que é para o cérebro abrir mão da sua necessidade de proteção noturna, de sentir-se seguro de noite? O que isso está causando lá dentro? E o que essa causa, o que isso que fez lá dentro vai acontecer a longo prazo? Quanto de cortisol esse cérebro teve que liberar para conseguir dar conta desse medo, desse estresse, de tudo isso? E como que ele teve que lidar com esse cortisol acumulado ali para conseguir não chorar mais, para conseguir ter esse amor dessa mãe, né? Porque aí eu fui acostumando. Que significa, eu fui condicionando um cérebro a não ter o que ele precisa, a ter que lidar com ele mesmo, com toda essa produção hormonal, com toda essa produção bioquímica, de não ter a sua necessidade atendida, mas é o que o mundo tem para mim. Cada cérebro aprende o que o mundo tem para ele a partir da gestação. Todo ser humano vem com o cérebro predisposto a caminhar em busca das suas necessidades. E ele vai aprendendo a partir da gestação como é o mundo, como é esse ambiente, o que eu preciso fazer para sobreviver aqui. Tá? Então, eu preciso ficar sozinho, então tá. Então, toda vez que o meu cérebro pedir companhia, eu já vou liberar aqui o cortisol para poder lidar, com a adrenalina para poder lidar, porque eu não vou ter ninguém. Então, eu vou aprendendo a ser independente no momento em que eu preciso ser dependente, para o meu cérebro não precisar liberar tudo isso, para ele poder ficar tranquilão e só se desenvolver de forma positiva. É a infância. Só que nós queremos que ele durma o quanto antes, o mais rápido possível, para eu poder dormir também. Queremos que ele mame o suficiente naquele tempo, não precisar ficar sentado o tempo todo. Ai, Alça, mas aqui dói minhas costas, dói meu braço, eu tive lera, eu tive isso, eu tive aquilo, porque a gente não aprendeu também. A gente tem a crença, desde pequenininha, que nós temos que ser independentes, então a gente não pede ajuda. Meu Deus, isso é uma... Não, você pode colocar aqui uma almofada, me ajudar a organizar aqui. Você pode fazer um mimo pra mim, trazer meu almoço aqui, que eu vou continuar. Você pode arrumar aquilo pra mim. Você pode chamar a vizinha, pode chamar esse, pode pedir ajuda. Não, tem que dar conta de tudo. Eu vou dormir agora, a tarde inteira. Eu vou dormir todo momento que o meu bebê dormir. Por quê? Porque eu construí uma rede de apoio, porque eu liguei para um restaurante e deixei agendado que ele vai entregar marmita aqui durante 15 dias, o PF, para eu não precisar me preocupar com comida. Já conversei com a vizinha que ela vai para mim vir me ajudar a limpar aqui. Quando ela tiver o neném dela, eu vou ajudar a limpar na casa dela. Sei lá, a gente vai construindo estratégias de não ser independente, de se permitir depender quando precisa. Porque é assim que funciona o mundo. Nós precisamos saber que nós somos todos interdependentes. Lutar pra gente conseguir dar conta de tudo sozinho é doentio. Aonde a gente precisa ser independente?
em nossa autoestima, em nossa construção da nossa individualidade. Eu não preciso depender que o outro me ame para eu me amar. Essa devia ser a independência. Eu não preciso depender que o outro fala que eu valho para eu me sentir o meu valor. Eu não preciso depender que o outro aplaude o que eu estou fazendo para saber que eu estou fazendo uma coisa que eu acredito que é certo. Eu não preciso depender que o outro diga... ok, você está apta para ir lá e fazer um vídeo. Pra eu achar que, eu vou fazer um vídeo, eu vou falar o que eu penso. Porque é o que eu penso, eu não tô dizendo que é o certo, que todo mundo tem que fazer o que eu quero, mas é o que eu penso, o que eu acredito, que eu acho que pode ajudar algumas pessoas e assim por diante. Então, essa independência, ela vem nesse lugar de construção de uma individualidade forte, íntegra, com valores, que sabe olhar para o outro, que sabe abrir mão até muitas vezes de uma opinião, porque eu ouvi o outro e entendi, não, acho que o outro tem razão, realmente. Eu não tenho medo de estar errada, porque eu não tenho que lutar para estar certo, para não ser punido, porque se eu tô errado, eu sou punido, né? Na minha infância eu era punido. Então, essa busca por essa independência, dessa individualidade é o que a gente precisa trazer. E o que a gente ensina para os nossos filhos, desde bebezinho, de gerações e gerações, porque era o que se acreditava, é que a gente precisava ensinar uma independência de relações, que é, você precisa dar conta de você sozinho, desde que você nasceu, para você ser independente no mundo. E isso não existe. Bebês são dependentes, eles precisam ser dependentes, eles precisam estar no colo para se desenvolver. Nós somos mamíferos de colo, quanto mais colo, melhor, quanto mais presença humana, sensação de segurança, melhor, quanto mais mamar, melhor, principalmente nesses primeiríssimos meses, mas depois, sempre que a criança quiser pedir, ou que você quiser dar colo para ela, ou que ela precisa sentir que ela tem essa segurança física, proximidade, proteção física, emocional, conexão. Ela precisa, porque ela pode ir. Se eu tenho certeza que eu tenho. Isso aqui é tranquilo, é seguro. Eu não preciso ficar olhando. Será que minha mãe tá aqui? Será que vai ter alguém? Será que eu posso ir? Não, eu tenho certeza. Isso já está registrado. Vai, se desenvolve, que o resto tá tudo certo. É um elefantinho mamífero. Pare, bebe água se tá com sede. Não precisa se preocupar se tua mãe tá vendo. Porque se ela não estiver vendo, ela vai seguir la manada e ele vai ser atacado pelo predador. Essa é a ideia do cérebro. Tá? Então, assim, se eu preciso ficar o tempo todo, mamãe, olha aí, mamãe, presta atenção, mamãe, me dá cola, mamãe. E a gente tá sempre assim, não, peraí, eu tô ocupado, não, peraí, eu tô fazendo outra coisa, não, peraí, não, filho, você tem que ficar quietinho, não, filho, você tem que ficar sozinho, não, vou deixar ele lá chorando um pouquinho pra ele aprender que ele tem que ficar sozinho. Tudo isso tá fazendo o cérebro dessa criança entender que não tem ninguém pra você se você não ficar chamando. Se você não ficar o tempo todo pedindo, chamando e buscando, não vai ter pra você. O predador vai vir, vai te atacar e ele não vai ver. Então, a gente estar nessa conexão, a gente estar nesse contato, desde bem pequenininho, que é quando eles mais precisam, parar de ficar achando que a gente tem que ensinar eles a ficarem sem nós, parar de ficar achando que a gente tem que ensinar eles a dormirem no bercinho, que ensinar a ficar fora do colo. Isso, ai meu Deus, mas ficou ele o dia inteiro no colo, ele vai se acostumar. Não, ele não vai se acostumar, ele já é acostumado, é isso que o cérebro dele precisa. Por isso que ele pede. Então ele tem o que ele precisa, por isso que ele tá ali. E aí você vai conseguindo se conectar com ele, você vai entendendo por que ele tá sentindo aquilo, por que será que ele tá chorando, por que será que ele tá assim, olha, ele faz esse tipo de movimento, olha, ele faz aquilo. Quando você tá o tempo todo com ele no colo, desde o bebezinho, você vai entendendo o que vai acontecendo com esse bebê. Então é por isso, então, deixar que isso aconteça desde o bebezinho, como diz aqui no livro, ajuda que o sistema imunológico dessa criança seja cada vez mais forte também. Tá? É muito interessante, gente, se a gente pensar, não é fatídico também, tá? Eu não sei outra palavra pra falar isso. Existe, mas eu não lembro agora. Meu vocabulário tá bem... Mas, por exemplo, normalmente, os primeiros filhos, quando a gente fala assim, nossa, o primeiro filho é, sei lá, dependendo de como... Lógico, não é fatídico, dependendo de como for a criação, né? O primeiro filho, vamos supor, que você queria... Eu vou falar do meu caso. Eu queria muito educar nesse olhar de muita proximidade, criação com apego, de colo, etc. Então, o Joaquim, eu fiquei muito com ele no colo. Eu tinha muitas dúvidas, muitas dúvidas. As pessoas vinham e falavam, ele tá assim porque ele tá muito no colo. Eu tirava ele do colo um tempo, eu chorava e falava, não, mas eu li, eu estudo. Isso que faz 8 anos, né? Então, assim, os estudos antes ainda eram assim, não era início, mas não era tão forte isso, né? Eu não tinha tanta certeza disso, eu não tava tão embasada assim. E aí eu tirava ele do colo, e daí eu pegava no colo, e daí eu deixava, não, mas eu vou tentar acostumar, não, mas não posso, eu vou tentar acostumar, não, mas eu vou pôr no bercinho, não, mas eu... E mesmo assim eu dei muito colo pra ele, eu dava colo pra ele, o Dinho dava... Fator determinante, obrigada, Simone! Obrigada, é isso. Não é fator determinante. Mas,
o primeiro filho, normalmente, que a gente consegue, quem tá querendo educar com esse colo, né? E consegue dar muito colo, e se entrega pra essa criança, e fica com essa criança, etc, etc, etc. Eu percebo hoje o Joaquim com um sistema imunológico muito mais forte do que a Martina e a Aurora. A Martina é a segunda. Eu já dei colo pra ela? Dei, mas eu dava bem menos. Por quê? Porque eu queria também estar com o Joaquim. Então eu dava bem menos colo pra ela. Eu tava bem mais, e bem mais desligada da questão do choro dela, porque eu já tinha acostumado com o choro do Joaquim, então pra mim não era tão mais desesperador quanto era o choro do Joaquim pra mim. Então chorava um pouquinho, eu falava, tudo bem, Mar, tô atendendo aqui e tal. Me sinto culpada? Não, não é culpa, é só pra gente entender os resultados. A Mar já tem um sistema imunológico mais fraquinho, a gente já percebe. Ainda forte, mas ela percebe. E a Aurora, eu percebo o sistema imunológico bem mais fraco. E eu já percebo o quanto eu fiquei menos no colo, com a Aurora no colo. No colo, conectada com ela, tentar ela. Por quê? Porque daí já tinha a Mar que tava pertinho da Aurora, que era 2 anos só de diferença, o Joaquim eram 3 anos de diferença, então a Mara ainda precisava de muito colo e eu com a Aurora, então fiquei ele me dividindo. E hoje eu percebo o sistema imunológico das duas bem mais fragilizados do que o Joaquim, que era o primeiro. E aqui no livro tá contando e mostrando os artigos científicos e os estudos que mostram como o sistema imunológico é completamente afetado com esse princípio da vida. Essa formação do sistema imunológico sendo feita com apego seguro, muito colo, muito acolhimento, muito... Não tô preocupada em fazer a criança parar de chorar. Eu tô preocupada em entender o que tá acontecendo ali e me dar pra ela. Mesmo que ela continue chorando, mas eu com ela ali, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já dei mamar, eu já isso, eu tô aqui, eu tô entendendo você, né? Filho, filha, olha... A mamãe tá aqui, vamos entender juntos o que tá acontecendo. Será que você precisa de uma massagenzinha na barriga? Será que você precisa de mais um colinho? Será que você precisa só de um acalento? Será que você precisa que a mamãe se acalme? Ah, eu entendo, filha, você tá chorando o choro da mamãe, né? Que bom que você também tá me mostrando que eu preciso pôr isso pra fora. Obrigada, a mamãe vai olhar pra isso, eu vou pôr isso pra fora. Como diz a Laura Gutman, o puerpério é o momento em que a mãe e o bebê estão dentro de uma banheira de água quente ou fria. Se é o bebê e a mãe que estão sentindo essa temperatura. Se a mãe nega essa temperatura, tenta se né, não tem nada, eu não tô sentindo nada, etc. Só o bebê vai gritar a temperatura. Mãe, essa água tá muito quente, essa água tá muito quente. E a mãe tá ali, mas ela não quer sentir. Então, assim, quanto que essa mãe se permite sentir o que ela tá sentindo? Né? Quanto que essa mãe se permite também entender essa temperatura pro bebê não precisar ficar gritando pra essa temperatura? Porque a mãe já tá sentindo, a mãe já tá... Não, filha, a temperatura tá quente mesmo, eu vou dar um jeito nisso. Pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Então... é essa conexão, é esse pode trazer pra fora, filho, que a mamãe tá aqui. E eu tô aqui pra entender você, pra conhecer você, pra juntos a gente entender do que tá funcionando aí dentro de você. E não é uma, ai meu Deus, eu não tô conseguindo. É o puerpério inteiro pra isso, gente. Se o bebê percebe que você está ali, ele já se acalma, mesmo que você ainda não descubra. Vai demorar meses pra você descobrir. Porque a gente fala assim, depois dos 3 meses normalmente passa a cólica. São 3 meses de investigação, de contato, de conexão, de busca, de olhar, de entrega, de... eu preciso parar com isso. Não, você não precisa parar com nada. Né? Você pode só estar ali pra ele e dizer, tá tudo bem, o que você tá sentindo, a mamãe tá aqui pra te acolher. E muitas vezes, que é o que eu fazia com o Joaquim, com a Martina e com a Aurora, eu entrava no desespero e falava, meu Deus, filha, eu já fiz de tudo, o que você quer? Como se fosse uma culpa da criança o que ela tá sentindo. Né? Como se ela estivesse fazendo de propósito, como se ela não... Me fala o que você quer, eu já fiz de tudo. Como se ela soubesse. Né? A criança, ela sente conforto e desconforto, prazer e angústia. Então, assim, se ela tá chorando é porque ela tá sentindo algum desconforto ou alguma angústia. E a mamãe ainda não sabe o que é, filho. A mamãe ainda tá aqui pra te conhecer também. Vamos juntos, né? Tamo juntos aqui. A mamãe também tá sentindo angústia, também não sabe a causa. Então a mamãe também vai chorar no chuveiro, onde for. Eu também vou olhar pra isso, vou pôr pra fora. Não preciso muitas vezes nem descobrir a causa, mas só deixar ela aí, né? Como a gente disse aqui, a gente aprendeu tão desde pequenininho a negar as nossas emoções, a se distrair, a sair delas, a fingir que não existe, né? Eu lembro que uma vez eu tava no meu puerpério, com o Joaquim, no primeiro, e aí eu tava chorando muito um dia, e eu liguei pra minha terapeuta e falei, eu tô muito mal, tô me sentindo muito sozinha, tô chorando muito. E ela disse, o que você tá com vontade agora? Eu falei, de companhia. Ela falou, de quem? Eu falei, do meu irmão. Do nada, assim, eu pensei, falei, do meu irmão. Daí ela disse, liga pra ele. Eu falei, mas ele tá trabalhando. Ela disse, ele tem que poder dizer não, e você tem que poder pedir ajuda. E eu falei, mas coitado, vou jogar em cima dele essa responsabilidade. Ela falou, não, Alcione, nós estamos falando de relacionamento humano. As pessoas precisam aprender a pedir o que precisam. E as pessoas precisam aprender a atender ou não e dar limites.
Ele pode dizer, Alce, agora eu não posso, mas no fim da tarde eu vou aí. Ou ele pode dizer, Alce, hoje eu não posso, mas amanhã eu vou aí. Ou ele pode dizer, Alce, essa semana eu não posso. Mas tá tudo bem, você pediu o que você precisa. Aprenda a pedir. E eu liguei pra ele e falei, né, Diogo, eu tô aqui, comecei a chorar o telefone e tal. Eu falei, eu tô muito triste e eu queria saber se você pode vir ficar comigo um pouquinho, algum momento essa semana, hoje, a hora que você puder. Aí sabe o que ele me respondeu? Tô indo. Gente, foi muito, eu fico até emocionada. Foi muito lindo e foi muito bonito pra mim perceber o quanto o puerpério me permitiu olhar pra necessidades que eu não olhava. Eu fingi que tava tudo bem. Quantas vezes a gente se sente sozinho, gente? E a gente vai fazer o quê? Vai se distrair. Quantas vezes a gente sente raiva, a gente sente ódio e a gente faz o quê? Não, mas eu não podia estar sentindo isso, porque olha o que ele já fez por mim, olha o que ela não sei o quê. Os nossos sentimentos, as nossas emoções são painéis do carro que estão dizendo pra você, tem algo aqui, tem uma necessidade aqui, você tá sendo invadida, você não tá sendo vista, você tá precisando de alguma coisa. E o que a gente faz? Nega, porque a gente aprendeu desde pequenininho a negar. Então, é muito bonito a gente aproveitar esse período, né? Desse comecinho que nossos filhos estão criando esse sistema imunológico. E esse imunológico vai ser criado a partir do quê? Do acolhimento, da amorosidade, do afeto, do amor. É isso que vai fazer uma boa construção do sistema imunológico. Ah, mas eu não dei isso para os meus filhos quando eles eram pequenininhos. Nunca é tarde. É óbvio que já está construído aquele sistema imunológico, mas nosso cérebro é plástico, né? Então, quanto mais afeto, quanto mais amor, quanto mais colo, gente. E nós não estamos falando de passar a mão por cima dos erros e fingir que a criança não errou, ou de deixar a criança, o adolescente fazer tudo o que quer. Não é isso. Nós estamos falando de afeto, de amor, de acolhimento. A educação não precisa ser feita na bronca, na frieza, no grito, não fazer a criança se sentir mal. Não. Ela pode ser feita mesmo sempre com amor, com carinho, com afeto, né? Então, é bem bonito a gente pensar que a ciência já comprova, inclusive, que o sistema imunológico da criança se constrói com muita mais qualidade nesse calor, afeto, carinho, bioquimicamente falando, né? Vamos lá? Vamos terminar. Vou ler mais um parágrafo aqui. E aí a gente para. Eu fiquei emocionada. Então aqui fala, enquanto a separação e outras formas de sofrimento podem prejudicar o desenvolvimento do sistema imunológico, um caloroso relacionamento inicial ajuda a promover um sistema imunológico robusto. As ligações entre a saúde emocional e física estão enraizadas nas experiências de infância, no nível de estresse e no nível de apoio disponível para lidar com o estresse. As ligações entre a saúde emocional e física estão enraizadas nas experiências da infância, no nível de estresse e no nível de apoio disponível para lidar com o estresse. Gente, não é só o nível de estresse. Toda criança vai passar por situações de estresse, mas que apoio que ela tem para lidar com isso. É igual o trauma, gente. Uma situação estressante pode virar trauma se eu não tive apoio para lidar com ela. Tá? O trauma não é o que acontece comigo, o trauma é o que é feito com o que acontece comigo. Eu passei por uma situação, eu tive com quem contar, quem me apoiou, quem me ajudou, quem ajudou eu a olhar para as minhas emoções, a colocar isso para fora, a trabalhar, etc. Não vira trauma. Exemplo básico. A Martina estava um dia comigo numa chácara e aí o cavalo veio e me deu uma cabeçada e eu caí e eu fiquei sem ar. E foi uma situação super traumatizante, super assustadora, etc. Na hora eu me preocupei em lidar com a Mar, né? Tipo, o Dinho veio correndo me socorrer, a madrinha dela pegou ela no colo, etc e tal. E depois, logo em seguida, eu falei, Mar, o que você sentiu? Ela chorava, quando chorava. A gente ficou dias pedindo pra ela contar o que aconteceu. Ela chorava, a gente falava, pode chorar, Mar, deu raiva, deu medo, né? Você ficou com muito medo da mamãe se machucar. A mamãe também sentiu medo, a mamãe também sentiu raiva. Não quero falar sobre isso porque eu fico triste, tá tudo bem, fica triste, vamos desenhar então. A gente conversou. Ela não tem medo de cavalo. Ela não tem medo daquele cavalo. Graças a Deus, ela, né, a gente entende, de certa forma, que a gente não criou, que a gente conseguiu diluir aquela situação, emocionalmente falando. Não tem registros, né, de aquilo tudo sentiu, mas foi conseguido colocar pra fora. Chorou, desenhou, falou, etc e tal. Então, não só o estresse, que é condicionante dos nossos estados, mas também o apoio que a gente tem pra lidar com os estresses,
ser tocada e segurada carinhosamente libera ocitocina. Ah, não, acho que eu já falei, né? Aqui. Desculpa. Como já sugerido, as experiências iniciais podem levar as crianças a ter alta reação ou baixa reação ao estresse. As que têm baixa reação, muitas vezes, vêm de famílias com estilos parentais rígidos, especialmente com pais verbalmente críticos e fisicamente abusivos. Independentemente de o corpo ou a psique terem sido atingidos, elas parecem ter desenvolvido uma carapaça rígida, uma espécie de estoicismo que possibilita que lavem a sua mágoa. Minha avó tinha uma vara especial com a qual ela batia seus filhos e acreditava na disciplina física. Ela também era constantemente crítica, como vivenciei minha própria infância com ela. Acho que é provável que minha mãe tenha se tornado uma pessoa com baixa reação, com baixo cortisol em resposta a esse tratamento, enquanto ao mesmo tempo desenvolvia uma resposta inflamatória exagerada ao estresse. Isso se encaixa em sua tendência a alergias, especialmente a febre no felo e o início da artrite. O baixo cortisol está associado a um grupo de doenças em particular, especificamente condições autoimunes como a asma, a artrite, as alergias e a colite ulcerativa, a fadiga e a síndrome da fadiga crônica, encefalomielite miálgica. Alguns fatores consideram que a chamada personalidade do câncer, em outras palavras, a capacidade de suportar circunstâncias difíceis com coragem e poucas palavras de queixa, também se encaixa vagamente nesse grupo. É evidente que a estratégia de suprimir sentimentos e o baixo cortisol resultante pode ser perigosa, tendo consequências fisiológicas retumbantes. Forte, né? Olha que legal. Tô me vendo em tudo, minha avó me criou, era muito rígida. Bem isso, o Dr. Gabriel Maté fala isso no documentário, sobre a falta de apoio no momento da situação. O Gabriel Maté, hoje é o psiquiatra maior estudioso de trauma, que se conhece assim no mundo, né? Pode ter outras pessoas, mas que tá agora em evidência, quando a gente pesquisa, é sempre ele que aparece. Ele tem um documentário chamado The Wisdom of Trauma, só que agora não tá mais aberto, né? A própria Simone encontrei ela no final de semana, eles estavam falando sobre isso. Ele tem estudos profundos sobre a questão do trauma. Gente, é isso. Achei super interessante esse estudo de hoje. A gente parou então na página 120. A gente vai começar a falar sobre suscetibilidade à doença. A gente falou hoje sobre o sistema imunológico e a inflamação. E o que isso tem a ver com com a forma com que a gente foi expostos a estresse na infância. Por mais que a gente ache que nossa educação deu certo, que a educação tradicional deu certo. Muita gente diz, eu apanhei na infância e deu certo. Eu apanhei na infância, minha mãe era rígida, minha mãe me deixou chorando sozinha, minha mãe me fez ser independente desde pequenininho e eu dei certo, eu sou super independente hoje, etc. Nós não estamos falando dessas questões externas só. Porque tem gente que apanhou na infância, que foi super rígido, super crítico, e nem independente socialmente falando não é. Nesse sentido de conseguir dar conta de si, financeiramente falando, porque a gente acha que ser independente é isso, né? É dar conta de si financeiramente falando. Nós estamos falando de um lugar de construção de individualidade saudável, não só fisiologicamente, mas emocionalmente, socialmente, né? Em todos os aspectos. E hoje a gente já tem a ciência comprovando que apanhar na infância, ser criticado, muito rígido, deixar chorando sozinho, aprender a dormir desde pequenininho sozinho, tudo isso sim é condicionante, super impactante para a construção desse organismo, né? Para a imunidade, para o sistema imunológico, para ativação ou não em genes de câncer, de outras doenças, que muitas vezes sim é genética, é transgeracional e assim por diante. Então é ciência comprovando que tudo isso é negativo para o desenvolvimento do ser humano. Então dizer que a educação que eu tive foi maravilhosa porque olha quem eu sou hoje, a gente queria negar de se conhecer, de se autoconhecer, de olhar para as nossas doenças psicossomáticas, fisiológicas, etc. E querer negar que isso pode ter vindo impactado lá daquela infância. Tá? Nós não estamos falando de uma educação que cria adultos aplaudidos socialmente, que conseguem ganhar dinheiro, que conseguem se comportar bem em qualquer situação, que conseguem ter bons cargos profissionais, que conseguem ter sucesso na vida.
Nós estamos falando de construção de uma individualidade saudável, emocionalmente falando, de relações respeitosas, de comunicações respeitosas, de respeito consigo mesmo e com o outro, de empatia, de uma sociedade mais respeitosa, amorosa, justa e equilibrada. É sobre isso que nós estamos falando, tá? A reação do baixo cortisol é devido a quê, Alce? Simone, o encontro anterior que tá no meu YouTube, a gente falou só sobre isso, só sobre essa questão do baixo cortisol. É sobre como a gente bloqueia a produção do cortisol, a gente ensina a criança a parar com aquilo. E a gente tem que deixar a criança produzir, não só a criança, nós também, um nível de cortisol para que o sistema se equilibre de novo. Tá? Então o cortisol ele vem de uma produção para reequilibrar o organismo. Que veio o medo, a angústia, a raiva, etc. Produziu adrenalina, né? Lutar ou fugir, etc. O cortisol também vem, que ele precisa ter um certo nível de produção para conseguir reativar os sistemas e fazer isso tudo se equilibrar. Mas aí no encontro anterior que tá lá no meu YouTube, e também tá nas lives aí do Instagram, você consegue ter uma explicação melhor que eu dei ali parágrafo por parágrafo, né? Expliquei bem certinho. Eu não, o texto explicou, né? Tá bom, gente? Um beijo. Terça que vem às 9h30 estamos aqui de novo, juntas. Eu vou abrir uma caixinha aqui pra vocês começarem a trazer temas que vocês querem que eu faça live sobre esses temas, tá? Que eu vou voltar a fazer lives a partir de depois do feriado. Um beijo, obrigada por vocês estarem aqui. Mandem essa live pra todos que vocês conhecem que têm filhos, que são avós, gente. Muita gente questiona, fala, isso tudo aí é modismo. Essas lives de estudo, gente, a gente tá trazendo por A mais B, como que a ciência já consegue explicar tudo isso. Tá bom? Mandem e caminhem. Se a pessoa não quer assistir, é azar dela, mas vai chegando, vai chegando. Chega pra você, chega por outro, chega por outro, chega por outro. Daqui a pouco ela se abre pra assistir e pra entender o que tá por trás, racionalmente falando, dessa nova busca, né? De um olhar mais respeitoso para as nossas crianças, pra essa infância, pra esse desenvolvimento do ser humano. Contem comigo, um beijo e até semana que vem pra quem vier pra live e até o dia a dia, quem quiser falar comigo do direct, que a gente vai conversando. Beijão!